Luciano, tudo bem? Vamos falar agora sobre a independência dos Estados Unidos, né, ou a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, ocorrido no século XIX. Né? Antes disso, nós temos que lembrar que aquela região que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento e não uma colônia de exploração. E qual é a diferença disso? A gente tem que lembrar que espanhóis e portugueses, quando chegaram nas Américas, América Central, América do Sul, chegaram para explorar essas regiões, tirar daqui essas riquezas e levar para a Europa para fortalecer os estados nacionais. Diferentemente, aconteceu com a América do Norte. Né? Os ingleses, quando chegaram na América, chegaram fugindo das perseguições religiosas e também das perseguições políticas. E trouxeram todos os seus bens, suas riquezas, com a finalidade de tornar aquela nova região, um novo mundo, numa nova Inglaterra, numa nova nação. Então, é uma diferença, né? Você vai para um lugar para explorar e um lugar para desenvolver. Então, a América do Norte, ela foi desenvolvida pelos ingleses e não explorada. Agora, é muito comum, às vezes, o aluno achar que, por conta disso, nós deveríamos ter sido colonizado por ingleses. Não é bem assim. Né? Os Estados Unidos colonizou aquela região, os ingleses colonizaram aquela região daquela forma, mas houve outras regiões em que os ingleses chegaram e que exploraram, né, e que morreu muita gente, muitos conflitos, regiões que até hoje são regiões que sofrem muitos, né, esse modelo de colonização. A questão não está porque era o inglês, é o momento histórico que pediu aquele tipo de colonização. E também a gente tem que levar em consideração aí o clima também, né? Que o que fez essa exploração também é o fator econômico. A Espanha e Portugal chegaram aqui, a Espanha principalmente encontrou ouro e prata e não pensou em outra coisa a não ser retirar esse ouro, essa prata, matando os índios, escravizando. Os portugueses também, quando chegaram aqui, vieram em busca de ouro e prata, mas não encontraram, mas aí desenvolveram o plantio de cana-de-açúcar como uma fonte de riqueza e renda e também exploraram o território, perseguiram índios. E nos Estados Unidos é óbvio, né, que a perseguição, a exploração, a escravidão também não foi diferente, mas a diferença é que lá não foi mandado para a Europa, né, não foi mandado para a Inglaterra, essas riquezas ficaram dentro do próprio território. Né? Mas o que será que fez, então, com que a Inglaterra, os Estados Unidos se revoltassem, então, contra a Inglaterra, se a relação era boa? A gente chamava essa relação de negligência salutar. Né? Negligência quer dizer deixar para lá, e salutar porque é boa. O fato da Inglaterra ter deixado, né, a sua colônia se desenvolver foi boa, ela deixou para lá, diferentemente de Espanha e Portugal, que criaram com as suas colônias o chamado Pacto Colonial, onde a colônia servia apenas para produzir riquezas, para enriquecer a sua própria metrópole. Elas não poderiam fazer nenhum comércio, né, com outro país, a não ser que fosse com a sua própria metrópole. Então, os Estados Unidos passou por esse processo de negligência salutar e aprendeu e desenvolveu a sua economia, tanto a sua economia interna como a sua economia externa. Né? Mas o que é que produziu, então, esse descontentamento? A Inglaterra, ela passou grande parte da sua história em guerra contra a França, com o objetivo do controle da economia europeia. E essa guerra vai se estender também para as Américas. Né? É um conflito que a gente chama de Guerra dos 7 Anos, foi travado dentro do território norte-americano entre franceses e ingleses, onde envolveu os índios e tudo mais nesse conflito, o período sangrento de 1756 a 1763. Né? O que fez com que a Inglaterra perdesse muito dinheiro também. Guerra custa cara.
Guerras não são fáceis de ser realizadas nem baratas. E aí, depois de tantas guerras, a Inglaterra passa a necessitar, né, de outros recursos. E o recurso que ela tinha era a sua colônia. E haja vista que essa colônia já estava disputando mercado com ela, até mesmo na Europa. E ela vai, então, olhar para a colônia e vai explorá-la. E vai criar um conjunto de leis, tá, para poder legalizar essa exploração, e vão ser chamados de leis intoleráveis, né? Ela vai criar leis de taxamento ou impostos, né, sobre o chá, sobre o selo, né, sobre qualquer outra mercadoria que fosse produzida na colônia e que provavelmente pudesse ser vendido na Europa, teria que pagar um imposto, né, para a Inglaterra. Isso levou a um certo descontentamento dos colonos, né? Isso não caiu bem, porque reduz a produção, reduz o lucro e eles se sentiram explorados. E a partir daí começa uma série de negociações com a Inglaterra para tentar acabar com isso ou diminuir esses impostos. O que não deu muito certo, né? O primeiro congresso de Filadélfia foi praticamente um fiasco, o que acabou levando, né, no endurecimento dessas leis, tá? Houve um evento chamado a Festa do Chá de Boston, que marcou talvez o início do conflito militar entre ingleses e americanos, e foi o momento em que um grupo de americanos se disfarçaram de índios e foram até os navios e jogaram no mar todas as caixas de chá, né, enquanto eles estavam lá numa festa. É óbvio que os soldados ingleses descobriram e aí prendeu todo mundo e acabou fuzilando muita gente, o que deixou, né, os colonos ainda mais irritados. E no segundo congresso de Filadélfia, eles vão declarar guerra contra a Inglaterra. Existe um filme muito legal que você pode estar assistindo, que é O Patriota, do Mel Gibson, que fala, conta bem essa história. Assista lá o filme que você vai gostar, né? Os americanos vão ganhar essa guerra. Eles vão ser ajudados, é óbvio, pelos franceses, né? Os franceses têm todo o interesse em ajudar os americanos nessa guerra, até porque se a Inglaterra sai do cenário econômico da América, os franceses vão entrar ali como um bom parceiro econômico, né? E a Inglaterra vê perdida a sua colônia, né? E aí os Estados Unidos vai criar a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento interessante, né? Muito pautado nos princípios lá atrás do Iluminismo, lembra? Né? Do Iluminismo, que primava pela liberdade, né? Participação política, liberdade social, liberdade econômica. Então, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão vai ser a base da Constituição norte-americana. Mas é preciso lembrar de um detalhe, né? Os americanos chamam de direitos do homem e do cidadão, mas não considera as mulheres, não consideram os negros e nem consideram os índios, né? Então, é preciso repensar um pouco o que é que eles entendem por ser cidadão, né? E é a grande falha nos americanos que isso vai se projetar até a década de 60, 70, onde a gente ainda vai ter ali os grandes embates entre homens brancos e homens negros, né? Uma apartheid norte-americana terrível, onde negros vão ser mortos e perseguidos. E ainda hoje a gente vê que os Estados Unidos ainda têm muita dificuldade de entender os direitos do cidadão, né? Que não seja um cidadão branco, né? Mas a gente espera que essas coisas possam mudar. Queridos, é isso. Façam os exercícios, eu vou estar mandando para vocês os gabaritos, né? Nós vamos estar, estou esperando ainda alguns que não me entregaram o trabalho, vocês têm um trabalho para fazer, não esqueçam disso, façam o trabalho e a gente conversa depois. Um beijo no coração, tenham paciência, encha o seu coração de amor, tenha fé e esperança que tudo isso vai mudar. Um beijo para você e eu estou com saudade.